Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Diálogos em Pauta. E novamente aqui eu inicio esse programa, sempre de uma forma igual? Não, diferente. Até porque esse mês ele está muito diferente, né? Para quem assistiu o programa passado, hoje eu abro esse programa até bem emocionada, porque há poucos minutos de iniciar essa gravação, acabava o nosso programa da semana passada. E, pasmem vocês, eu recebi uma ligação, recebi um áudio de uma pessoa bem emocionada, agradecendo pela entrevista que nós fizemos com o Vitão, que é o goleiro da seleção de futsal down, agradecendo a entrevista pelo conteúdo, pelo amor, agradecendo pela abordagem. E isso me espanta, porque eu fiquei muito feliz, obviamente, pelo áudio, pelo trabalho que a gente executa, mas eu acho que este agradecimento ele teria que ser dispensado, porque o ato de amor ao próximo ele tem que ser natural. Claro, a gente sabe que é muito importante o reconhecimento, porém, a gente sabe muito mais o quanto causas como essa ainda causam impacto quando alguém se coloca à frente ou quando alguém se mobiliza um pouco mais. Então, causa-me realmente a estranheza justamente quando as pessoas espantam de atitudes naturais, que é o amor. O amor ele tem que ser natural, seja a qual condição for. Seja ela física, seja ela mental, enfim, o amor ao próximo tem que ser verdadeiro e natural. A gratidão ela tem que estar dentro dos nossos corações, mas o amor ele tem que sempre estar na frente e fazer parte da nossa vida. E comigo não seria diferente, seja com síndrome de Down, seja com os autistas, seja com qualquer tipo de limitação, porque eu também sou limitada. Eu sou limitada quando eu me irrito, eu sou limitada quando eu estou com muita coisa na minha cabeça, eu sou limitada quando eu não gosto de alguma situação adversa ao ambiente que eu estou acostumado. Isso é natural. Patologicamente, clinicamente, eu posso não ter nada diagnosticado, mas eu tenho talvez algo que possa até incomodar os outros. Por quê? Porque eu sou diferente, eu me considero uma pessoa diferente. E é isso que faz com que eu consiga me aproximar muito de pessoas iguais a mim, como eles. Então, começo esse programa muito emocionada, porque eu também já tenho uma próxima entrevista aqui e vocês vão ver a continuação de História de Amor. É só isso que a gente fala. História de amor e, claro, superação. E para você que não quer perder nada do nosso programa, inscreva-se em nossa página do YouTube e saiba tudo o que rolou por lá. E por aqui, todas as terças-feiras, às 16 horas, continue sintonizado aqui comigo, pela TV Aberta São Paulo para todo o Brasil e TV Guarulhos. Siga-nos também pelo Instagram. Agradeço a todos vocês pela audiência. Fiquem conosco, pois temos um programa recheado de diálogos bem enriquecedores e reflexões que certamente farão toda a diferença. Diálogos em Pauta está no ar. Bom, vamos lá. Como eu disse, né? É uma entrevista com muito amor, com muito respeito e muito carinho. E hoje vou apresentar para vocês no quadro Com Quem Falo, aquele nosso momento entrevista, vou apresentar para vocês o pai do Juan, o José Agostinho, conhecido como Tinho, é assim que ele quer ser chamado. É o pai do atleta Juan, detalhe, atleta Juan, que é tetracampeão mundial de futsal down. Ele, pai, é vice-presidente, pai de aluno. Também é chefe de cozinha, mestre da picanha, sabe, é tudo junto. Sacerdote, gente, eu acho que eu sou multifunções, mas tem gente que é muito mais. Pois é, e é o que eu falo. E você tá aí sentado só olhando, pois é. Então, ó, seja bem-vindo, Tinho. Muito obrigado. Muito prazer, viu? Igualmente. Muito É uma obrigada. honra estar aqui, porque a visibilidade está acontecendo cada vez mais, é uma coisa que a gente procura e luta há muito tempo. Não para o meu filho, para todos, né? Então é fantástico
Um momento como esse, para mim, é especial sempre. Eu que estou honrado de estar aqui. Obrigada. E eu faço esse programa, eu tenho feito ele muito emocionada, né? Como eu fiz na abertura, né? Um pouquinho antes de você sentar aqui, que eu me emocionei com o áudio que eu recebi, porque é aquilo que eu falei, né? Vira causa. Mas a gente que convive com eles, é amor, eu falo, é presente para quem convive, é um aprendizado para a gente que está com eles. Obviamente, é o que você vai contar para nós agora, para os pais é uma luta, com sucessivas superações, né? Então, é isso que eu queria que você falasse um pouco. Primeiro, eu quero que você fale como o pai, né? Quem é o Juan, né? Como que ele chegou na vida de vocês, dessa família? Ah, você já falou tudo. O Juan é uma luz na minha vida, da minha família. O Juan chega num momento diferente, num mundo Down, um mundo bem diferente. E eu dei sorte na vida, até nisso, porque ele chega num momento de transição, de ser escondido pela sociedade e vir à luz. Ele chega exatamente nesta... Depois, eu tenho um amigo que depois de 8 anos, eu tinha comércio, eu fui descobrir, eu via ele e os pais todo dia, quase, a gente tinha mercado. Depois de 8 anos eu fui descobrir que ele tinha uma irmã com síndrome de Down. Pela sociedade, essas crianças eram um pouco escondidas, aquele negócio de mongoloide, aquelas coisas. E eu sofri isso no começo, mas foi só no começo, na porta do hospital. O Juan chega, primeiro filho, numa família grande, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro tudo, e vem a notícia, que é me dada como muitos pais. Aí hoje eu percebo e até perdoo, porque eu percebi que era uma coisa meio acadêmica de alguns. Minha filha hoje é médica, eu tenho uma filha também. Eu recebo a notícia, olha pai, infelizmente, e várias mães e pais já relataram esse mesmo tipo de comportamento. Infelizmente, seu filho nasceu com mongolismo. Eu, como? Ele é mongoloide, tem uma vida curta, não vai andar, não vai falar. Eu recebi a notícia assim, de um hospital muito conceituado, extremamente conceituado. Aquilo me derrubou, mas a família, eu tenho uma família que na hora, tanto do lado da minha esposa como no meu lado, levantou. E a gente já estava preparado. Eu fui começar a entender o que é Down, não quis entrar nesse negócio de... Ele foi chamado de mongoloide mesmo pelo médico. Seu filho é mongoloide. E a gente começa a entender, é um baque imenso, ainda mais para o primeiro filho de um casal, eu novinho, minha esposa novinho, tudo pela ciência, tudo em dia. Sim. Exames, tudo, mas tem um cara lá em cima que ele escreve umas histórias que são as histórias emocionantes, né? E o Juan sai dali, porque ele já nasce com probleminha, muitos nascem com problema de sopro. No coração, né? É, muitos. Sim. Que depois fecha, tanto é que ele é atleta. Sim. E problema pulmonar. Então ele já ficou internado 5, 6 dias antes de ir para casa com esse problema. E até os 3, 4 anos foi muito difícil. E aí você começa a querer entender a família. É o que eu falei, é Deus e a família, porque a minha esposa entrou numa depressão. Sim. Né? Não por causa da criança, mas do que a sociedade e tal, que era o que acontecia lá atrás, né? E aí o Juan sai do hospital praticamente já indo para pai. Meus respeitos total a pai. Ah, pai. Para ensinar já, até como trocar fralda é diferente, até como dar o de mamar é diferente. Tudo tem a parte, tudo, né? E aí a gente começa a entender, mas foi um período muito difícil, ele teve 14 pneumonias. Ele é hoje atleta por causa disso. Ele 2 vezes, mais ou menos, os médicos nos deixaram preparados que poderia ser a qualquer momento, mas não é para 14 pneumonias de internação, de ficar 7, 8, 10, 12 dias. E a gente procura justamente... Mas assim, a gente foi começando a entender, o amor nunca teve rejeição, nada. O que a gente tinha medo era do externo, da sociedade, com ele, querer entender por quê. Eu na realidade, sempre percebo que eu teria um filho diferente. Sim, eu digo que filhos especiais para pais especiais. Isso é um chavão que a gente escutava muito e seria como um consolo que as pessoas falavam, e com o tempo eu fui percebendo que é
a mais pura verdade. O Juan é um presente de Deus. O Juan, ele consertou eu em muitas coisas. Ele consertou a minha família do lado da minha mãe. Ele consertou a família do lado do meu pai. Ele despertou a sensibilidade, o amor, a melhora, a aras asparestas da prepotência, da arrogância, dos defeitos que nós temos numa vida inteira. Somos, como diz outros, somos pecadores, né? Ele só ajudou e foi se tornando cada vez mais uma luz. Ele é eu brinco assim que eu não conheço Deus pessoalmente, né? Ou conheço, mas mas ele é um reflexo de Deus para mim. Eu não tenho dúvidas. Enquanto a gente vai falar um pouquinho, a gente vai olhando as fotos, que eu quero ver um pouquinho e mostrar também. Olha só. Você falou que ele tem quantos anos? Ele está indo para 36 agora, daqui uns dias. Olha a cara dele, gente. Olha aqui, ainda bem que ele... Ó, ele não tá aqui, eu ia apertar tanto ele. Olha a cara dele. Aí eles, voltando do Peru, foram bicampeões mundiais em Lima. Tá desfile carro de bombeiro. Porque eu quero que você destaque, que você falou, que ele, por conta, né, dessa limitação que ele foi tendo de saúde pulmonar, aí ele virou atleta de natação, não é isso? Primeiramente a gente encaminhou ele, né, e eu tenho uma escola que foi maravilhosa, que quando não era obrigada a inclusão, não era lei, essa escola aceitou tê-lo, porque eu queria também que ele convivesse, não só no mundo Down. Eu não queria ele... Escola de alfabetização, você diz. Escola... Ah, tá. Ele frequentava a PAI uma vida inteira, até os 12, 13 anos, mas eu não queria só a PAI. Eu queria que ele tivesse contato. Essa é uma maneira também de você lutar. As crianças conhecerem uma outra criança diferente. Incluí-lo. Incluir. Não existia a inclusão ainda, tal, mas essa escola o abraçou. E quando eu começo o esporte, que eu tenho que escolher só uma coisa e tirá-lo, foi uma choradeira geral nessa escola. Quando ele ficou 2 anos lá. Acompanhou? Não acompanhou. Mas foi maravilhoso para ele e para todos, né? E eu sempre deixei muito ele fazer o que ele quer. Ele gosta muito de música e arte, né? E quando ele entra para o esporte, ele entra por causa da saúde, né? E aí começa a trajetória de atleta do Juan Rodrigues do Nascimento. Certo. Pela natação. Pela natação. Aí você acabou se envolvendo também. Daí muito. Você, de pai de atleta, também virou... Você é vice-presidente da Associação JR. Essa é uma pegada muito grande que a minha família tem, por parte de mãe. Se envolver em várias coisas comunitárias e tudo, ajuda. É uma coisa que vem dos meus tios, vem da minha mãe, dos meus irmãos. Nós temos essa pegada a vida inteira. E a hora que eu vi, entendi esse projeto, e como eu te falei, nós não tínhamos visibilidade. Eu me empenhei muito como pai, e fui me aproximando, e os presidentes, que são hoje o Roberto e a Cris, que são maravilhosos, de cada vez mais divulgar, porque a divulgação e tirar o véu da sociedade de muitas coisas ajudaria todas as crianças, incluindo o meu filho também. Isso. E eu queria mostrar e pôr para fora o que é o mundo Down, que eles não são limitados, que eles não são coitadinhos, que eles não são nada disso. Que eles têm uma capacidade imensa que ainda não sabemos os limites, porque já mudou muito de uma época onde realmente se vivia muito pouco, porque não se fazia nada, era quase que escondido, né? Sim. E hoje está mudando tudo. Hoje eles fazem faculdade, eles namoram, são danados, fazem esporte, outros se alfabetizam, outros já fazem faculdade, e a gente não sabe ainda o grau de potencialidade dessas crianças. Só que uma coisa eu sempre soube, percebendo no meu filho, aqui não tem nenhum coitadinho, não. Ele é uma criança que é o contrário, ele exala luz, alegria, e como eu falei para você, ele melhorou muito esse sujeito que está aqui na sua frente. É isso. Eu digo assim, tantas coisas que a gente escuta, às vezes, negativo, né, da evolução da sociedade. Sim. Nós estamos regredindo, né, a gente regride na música, a gente regride nas palavras, a gente regride nas relações sociais e tal. Muito bem, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar, que é o que a gente começou a conversar aqui nos bastidores, que eu, criança, eu tinha um amiguinho que tinha síndrome de Down e minha mãe falou, não vou deixar você mais ter relação de amizade com ele porque você chora. Por quê? Porque minha mãe, quando apresentou, falou, só que ele vai morrer cedo. E tinha isso. Essa palavra que você falou, que eu detesto essa palavra, né, do mongolismo,
a nossa convidada anterior, né, que é a mãe do Vitão, ela usou essa palavra, eu não sabia disso, e eu lembrei, eu tive uma memória de quando era criança, que essa palavra era muito usada, E era forte, né? muito forte, pra mim até hoje, eu não gosto nem de ficar repetindo, porque você vê a própria palavra, a força da palavra, já te falava assim, ó, você se lascou, olha, aqui é daqui pra pior, e eu Foi a fala do acredito, pediatra. exato. E daí era aonde a pessoa ia para casa com aquele pacotinho, com aquele embrulho, que a mãe já sai com aquele negócio, é meu, né? Saiu de dentro de mim, é meu, é natural. E eu acho que naquele momento, a gente não pode criticar muitos dos pais na época, né? Eu sou da década de 70, que deixava essas crianças em casa Sim, era uma escondidas. coisa, não, que eu falei, da sociedade, era muito incrustada Né? na Por sociedade. conta disso, né? E então, eu acredito, né? É É a evolução. evolução, lógico. Isso é evolução e eles estão aí. Isso para o síndrome de Down. Isso também para os autistas. Eu Perfeito. falo que eles são X-Men. A gente não sabe a capacidade também que eles Muitos são têm. gênios, 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 gênios. Exato, eu tenho N relatos assim, que daria mais 2 horas de Sim, com programa, certeza. de criança assim, e é o que eu falei, eu atraio, é uma coisa maravilhosa, eu atraio. De criança que não sabia falar, mãe, ele não fala, ele é não verbal, não verbal, não, ele falava inglês. E a mãe não sabia, a mãe não falava inglês. Então, assim, eu acho isso tudo muito divino. E eu, como eu sou, quase todo o programa, nas oportunidades que eu aprendi que nós somos seres espirituais tendo experiência com a matéria. Perfeito. E Pensa igual. daí, quando a gente pensa assim, tudo fica natural e tudo fica mais leve. Então, nessa experiência que eu tô tendo com esse corpo, que o Juan tá tendo com esse corpo, né? Qual que é o resultado divino disso? Tem alguma explicação que eu acho que é divina? Uma parte eu já falei, ele consertou duas famílias em todos os sentidos. Eu acredito. E deu você tantas oportunidades, eu acredito, de dar acesso a outras pessoas através desse programa também. E é o que eu falo, é uma continuidade. Sim. Com certeza, através de mim, através do programa, das redes sociais, esses contatos que a gente forma uma rede. E é uma rede de conscientização, porque eu ainda acredito que tem gente que em muitos lugares do nosso país, muito canto, ainda tem gente ainda muito na casinha Na com esse casinha, né? assunto. E eu acho que a gente tem como ampliar isso de uma forma. E é só ver, né, essa equipe de esportistas levando o nome do Brasil para frente, não é? É lindo, é maravilhoso. O Juan, imagina, nossa, que é isso, que orgulho. Meu Deus do céu, eu acho que eu. E é uma coisa engraçada e que é importante as pessoas saberem que assim como nós, os DAOs não são todos iguais, cada um é um universo. Todos eles são diferentes. Todos eles são... Alguma coisa os une, que é essa essência isso e algumas coisas genéticas. Mas cada um é um universo diferente. Vai ter o mais arteiro, vai ter o menos, vai ter o mais quietinho, vai ter o que faz isso aqui. Mais, mais namorador. Vai, com certeza, mais galanteador. O mais. O Vitor é um. Ele é um, né? E o seu, ele é o quê? O Juan é tranquilo, ele é de boa. Ele é da arte, né? Se for que gosta de música. Gosta de música, tudo. Ele é mais intelectualizado. Mas ele é tirador de barato, ele é piadista também. Entendi. A gente fala que ele é um mala, e ele é um mala também. Entendi. Eu brinco muito, eu vibro com cada criança. O pessoal briga comigo que eu chamo eles de criança. Tem que chamar atleta, eles são adultos. Mas é que é como se fossem minhas crianças também. O filho de qualquer hora que consegue uma medalha, participar, uma evolução, chegar, representar, eu fico extremamente feliz, porque é o mundo DAO. E ele é diferente da gente, que é um mundo mais limpo, mais puro, como você falou. Eles abraçam, todos eles, um mendigo na rua, um rei do mesmo jeito. Não tem diferença. Então eles nos ensinam muito, eu aprendo todo dia. Aprendo todo dia com meu filho, é uma coisa impressionante. E você quer, para nós podermos encerrar esse programa aqui, essa entrevista com chave de ouro, eu já te agradeço, muito obrigada, sensacional, ficaria com você aqui mais um tempão. Eu queria que você, como pai, até como profissional, eu queria que você ali, ó, naquela telinha ali, desse um recado para quem está nos assistindo, seja para a sociedade, que tenha filho ou não,
né, que seja autista, síndrome de Down ou com qualquer outra coisa que seja diferente, que entenda que seja diferente, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu vou falar o seguinte, as coisas, como disse nossa querida amiga, estão evoluindo, melhorando. A sociedade, muitas vezes, para entender as coisas, ela precisa ver, precisa ser mostrada. E eu paro para pensar em toda essa trajetória, paro para pensar no Juan. Quando ele fez 15 anos, eu fiz um poema para ele. Porque eu ainda tinha uma mágoa, ainda tinha que tirar aquilo de mim, do médico que deu aquela notícia. E aí o poema ele termina com um pedaço assim, o finzinho, que eu conversando com Deus. E aí Deus chega para mim e fala, tá bom, eu vou bater uma varinha, o Juan vai deixar de ser Down. Eu falaria assim, Senhor, por favor, não me tire o presente que me deste nunca, deixa ele do jeito que ele está. Ele é uma luz na minha vida e essas crianças é um chavão, só pessoas especiais recebem uma criança especial. Eu comecei a acreditar isso de verdade, porque essas crianças são presentes de Deus na nossa vida. Puras, sem prepotência, sem arrogância, sem amaldiçoar, sem julgar, e o abraço delas é de verdade. É um abraço, é uma ligação com Deus. Pois é, fechamos realmente com chave de ouro. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar sua vida. Falaria 2 horas. Né? Ele é sua vida. É, minha vida. Compartilhar sua vida comigo. Ele fez eu conhecer gente famosa. Ele fez eu viajar para a Europa. Ele fez você estar aqui. Ele fez eu chorar, fez eu estar aqui. Ele fez eu chorar com aquela medalha de ouro em Atenas, na Grécia, no Panathinaiko, recebendo o nome, falar Juan Rodrigues no microfone, meu Deus do céu. Ele é uma alegria. É isso. Obrigada. Obrigada por hoje. E enquanto isso aqui, eu vou bater mais um pouco de papo aqui. Vocês fiquem com o Momento Consciência Próspera com Camila Patrício. E o tema de hoje é o quê? Barra de Axis, gente. Ó, é uma terapia maravilhosa, uma ferramenta incrível. Veja um pouquinho o que ela tem. Ela é expert nisso, hein? Camila, mostra aí seus conhecimentos para nós. Olá, meus lindeusos, minhas lindeusas, como vocês estão? Eu sou Camila Patrício e eu venho mais uma vez falar com vocês nesse quadro Consciência Próspera. Aqui a gente fala sobre espiritualidade livre, ferramentas que vocês podem acessar, que vão ajudar vocês a se desenvolver, a projetar os seus ideais, a melhorar as suas vidas. Enfim, além de dar dicas de banhos, falar um pouco sobre algumas religiões que já existem há muito tempo e como que a gente deve proceder para transitar para a nova era, nessa transição maravilhosa que a gente vem passando, que é bastante desafiadora para algumas pessoas. Bom, o tema de hoje nós vamos falar sobre barras de Axis. Você já ouviu falar desse tema? Gente, eu vou contar para vocês que eu conheci barras de Axis em 2016, começo de 2017. Nessa época, eu vinha passando por algumas situações na vida e não sabia o que poderia me ajudar. Mas o que foi muito legal é que eu trabalhava com consultoria empresarial e através de um dos meus clientes, eu fui acionada para atender um irmão dele. E aí esse irmão era terapeuta e através das terapias dele eu conheci as barras de Axis. No começo, eu juro para vocês que eu achava que seria uma barra de metal e que ela seria passada no meu corpo. Mas foi muito curioso que através de uma outra pessoa eu conheci a ferramenta num dia de muita precisão, eu estava me sentindo angustiada, nervosa, ansiosa, e aí eu conheci a ferramenta Barras de Axis através dela. Bom, o que são as barras de Axis? As barras de Axis, ela é uma ferramenta de ampliação de consciência que ajuda o indivíduo a liberar traumas, dores, ansiedade, tudo aquilo que causa qualquer tipo de desconforto, seja hoje ou em relação a projeções do futuro
ou medos, traumas e situações que aconteceram no passado, inclusive vidas passadas, tá, gente? Então, essa ferramenta, ela foi desenvolvida por Gary Douglas, que é o criador da empresa chamada Access Consciousness. O Access é uma empresa americana que depois de um período, ela foi também melhorada e ganha ali como co-fundador o Dan Heer, né? Essa empresa começa então com essa ferramenta, o Barras de Access, e através das barras, eles criam uma série de outras ferramentas muito legais que vocês podem conhecer e que eu posso trazer para vocês nos próximos programas. Mas nesse programa aqui a gente vai se atentar a falar das barras. Então, como que funcionam as barras? Na verdade são 32 pontos que a gente tem na nossa cabeça. É como se fosse uma acupuntura com as mãos. Esses 32 pontos, eles vão te ajudar a liberar julgamentos, pontos de tristeza e excesso de alegria. Às vezes você tá tão idealizando uma situação, uma coisa muito boa que aconteceu na sua vida, que você congela esse instante, essa alegria na tua vida, e você acha que você não é capaz de viver outros momentos de alegria como aquele. Então, essa ferramenta, ela te ajuda a liberar tudo aquilo que te congela numa situação, seja de dor ou de alegria, mas que te trava as possibilidades de ampliar a sua vida. Vocês já devem ter ouvido eu falar aqui outras vezes duas frases, né? O que pode melhorar ou como pode melhorar e o que mais é possível. Essas duas frases são ferramentas de Access Consciousness. E no próximo programa eu vou contar melhor para vocês, detalhar como que essa ferramenta funciona aplicando isso numa pessoa, tá bom? Eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução sobre as barras de Access e a gente vem falar um pouquinho mais com vocês no futuro, tá bom? Um beijo e até mais. Bye, bye! Ah, você que quer ficar na moda e gastando um pouquinho, sabe? Sempre elegante. Ah, então, ó, vem para a Domi Modas. Olha aí, show! Cada roupa um espetáculo, cada coleção de arrasar. Você que está assistindo e quer arrasar no look sem gastar muito, então vem para a Domi Modas. Aqui você encontra uma coleção incrível, com peças para todos os estilos e ocasiões, sempre com aquele precinho que só a Domi tem. Então, não perca tempo, corra para a nossa loja e garanta o seu look perfeito. E acesse o nosso site www.domimodas.com.br e siga-nos também pelo Instagram, no @domi_moda_jeans ou fale com a gente pelo WhatsApp 11 9112 7777. Domi Modas, o estilo que cabe no seu bolso.
especialista, a nossa psicóloga, neuropsicóloga, a doutora Rafaela, no quadro Infância em Foco. Oi pessoal, eu sou a Rafaela, psicóloga clínica e especialista na infância. E hoje eu quero falar com você, que já se perguntou: será que eu tô sendo uma boa mãe ou um bom pai? Se essa dúvida já te pegou, respira fundo e vem comigo, porque só o fato de você se importar já diz muito sobre você. Educar uma criança é realmente desafiador. E tem dias que parece que tudo se encaixa, que a gente consegue, mas tem outros que a gente se sente completamente perdido, não é verdade? A gente tem que tentar lembrar que a gente não precisa ser perfeito e que o que conta mesmo é ser real, é estar presente. A criança ela não precisa de um adulto que acerte sempre. Ela precisa de um adulto que ame, que se importe e que esteja ali disposto a tentar, junto, mesmo diante dos erros. Muitas vezes essa culpa surge quando a gente começa a se comparar com outras pessoas. Principalmente hoje, né, com as redes sociais, a gente vê aquela mãe calma no Instagram, ou a gente encontra aquele especialista com dicas perfeitas, fazendo a maternidade parecer fácil. Mas cada criança é única, e você também é. E essa comparação só atrapalha. Porque no fim das contas, seu filho não está esperando por perfeição. Ele só precisa de você, com todas as suas inseguranças, acertos, erros e aprendizados. O vínculo ele se fortalece na presença, no carinho, na disposição de tentar e de crescer junto. Então, da próxima vez que essa dúvida surgir no seu coração, lembre-se que o que realmente importa é estar disposto a caminhar do lado do seu filho e amá-lo sem medidas. Lembrem-se de me seguir no Instagram, @ps.infância. Um beijo e até a próxima. E agora fique com a nossa especialista em loiro e alinhamento capilar, Michele Mello. Me chamo Michele Mello, apresentadora do quadro Cabelo, Alma e Autoestima. E o assunto de hoje é as cores que são utilizadas no outono. E eu vou entrar nesse assunto porque eu sei que muitas mulheres gostam desse tipo de mudança. Tem mulheres que lançou corte, elas modernizam com a atualização da moda. Cores também, tem muitas cores aí sendo lançada no mercado, no mundo da beleza, e eu vou mostrar para vocês algum deles. Então, aquela mulher vaidosa que gosta dos tons mais quentes, é o momento ideal de você modernizar. Então, o marrom, o dourado mais quente, os vermelhos mais fechados, tem os ruivos, que são super utilizados. Vou mostrar também para vocês quem gosta de mechas. Tem mulheres que optam em mechas. Então tem algumas cores que você pode usar agora nessa estação. Dá uma olhadinha aí para vocês criar essa vontade de mudar. Vou mostrar um dos trabalhos feitos aqui no salão e algumas referências que eu achei bacana para mostrar para vocês de mechas. Vou mostrar também os tons avermelhados. Olha, vou te falar, esse foi um cabelo que fizemos aqui no espaço e teve uma boa repercussão. É um cabelo ousado, de um estilo próprio, de uma mulher que gosta de chamar atenção, com esse tom avermelhado.
Só que ele requer uma boa manutenção, porque ele é um tom que desbota com facilidade. Então já deixo essa informação, se você gosta desses tons avermelhados, é necessário, você estar disposta a sempre manter a matização ou a tonalização. Não fazendo em casa, tá, mulherada? Não façam isso para não dar uma cor diferente. É necessário fazer com um profissional. Vou mostrar para vocês. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos assistem e acompanhar a minha rede social, que é @estudiomichele.melo. Lá eu posto sempre os cabelos que é feito no salão e também dou dicas do dia a dia de uma mulher que precisa cuidar do cabelo diariamente, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima! E agora no nosso momento fitness, a nossa teacher, Maria Ferracini, vai dar dicas de exercício em casa. Olá, sou Maria Ferracini, sou personal trainer aqui no quadro Momento Fitness. E hoje vamos falar sobre treinos em casa. Você quer começar a treinar em casa, não sabe por onde, o que fazer? Vem comigo, vou dar aqui algumas dicas para você. Então vamos fazer o primeiro exercício. Então iremos trabalhar a parte de trás das nossas pernas. Então vocês irão afastar as pernas, tá? Vão colocar as mãos cruzadas aqui atrás da cabeça e vocês vão, com os joelhos semi-flexionados, vocês vão descer o tronco, olhando para o chão, as costas ficam alinhadas, tá? E vocês têm que sentir, ó, puxando aqui atrás. E volta, tá? Então as costas estão retinhas, eu desço jogando peso lá no meu calcanhar e volto. Então na descida eu inspiro, contraio meu abdômen, tá? Então dessa maneira, e a hora que eu vou subir eu solto a minha respiração, tá? Então mais uma vez, vamos lá? Então desce e sobe. As costas alinhadas, peito aberto e voltou. Segundo exercício que iremos realizar, iremos fazer um afundo. Então, o afundo, vocês irão colocar uma perna na frente e a outra para trás. Então, vou fazer o movimento de flexionar e estender os joelhos. Então, para eu ter mais equilíbrio nesse movimento, o que eu vou fazer? Eu vou afastar um pouquinho as minhas pernas e colocar, ó, reto onde eu pisei, né? Afasto um pouquinho e vou lá para trás. Se eu colocar as pernas muito, os pés um atrás do outro, eu vou ter menos equilíbrio. Então eu afasto, deixando um espaço aqui no meio, tá? Para eu ter mais equilíbrio. Então desse jeito, eu irei descer, como se meu joelho fosse tocar o chão e voltar. Então, eu flexiono e estendo. Então, lembrando que eu não posso jogar os joelhos para frente, né? Então, é para baixo. Força no calcanhar e força para subir, tá? Então, eu desço e subo. Vou fazer aqui de lado. A mesma coisa, né? Vou para trás. Então, eu vou. Desço, ó. Inclino o tronco levemente, né? Um pouquinho. Aí desço, força no calcanhar para subir. Então, dessa maneira, estende e volta. Depois, eu vou alternar a perna e fazer, né, na outra perna também o mesmo movimento de flexão e extensão aí dos joelhos. Terceiro exercício, iremos fazer aqui uma flexão de braços. Então, eu vou apoiar os meus joelhos, tá? Se você é iniciante, vou apoiar os meus joelhos. Afasta um pouquinho aqui o meu joelho. Então, vou ficar na posição de 4 apoios, tá? E vou, afasto um pouquinho as minhas mãos e vou descer. E posso até descer o peito no chão e empurrar para subir. Lembrando que os cotovelos
empurra. Não abre, tá? Não é isso. Então eu paro atrás, empurro e sobe. Tá? Então desce e empurra. Você pode também ficar com os pés no chão. Tá? Então desce e empurra. Desce e empurra. Sem fazer isso. Tá? Então eu só desço, empurro, estendo o cotovelo e volto. Tá? Dessa maneira. Se você consegue, se você já treina um pouquinho, pode tentar sem o apoio dos joelhos no chão. Então, dessa maneira, você vai ficar aqui no quatro apoios, afasta as mãos, tá? Na largura mais ou menos do ombro, e aí vai descer e empurrar, tá? Então, desce e solta o ar lá em cima. Mais uma e dessa maneira. Tudo bem? E toda terça-feira, TV Aberta São Paulo e TV Guarulhos. Também estamos no YouTube. Se você gostou, clica lá e curte o nosso conteúdo. Também me siga nas redes sociais, mariaferracini.personal. Até terça-feira. Ah, e você que quer treinar na moda, Too Fit Modas. Aquele nosso momento, saúde no prato, pois é possível, né? Comer gostoso e saudável. E quem vai dar a dica hoje é Mônica Figueiredo, a nossa Natural Chef. Sejam muito bem-vindas a mais um quadro Saúde no Prato. Eu sou Mônica Figueiredo, Natural Chef, e você aqui encontra receitas e dicas para uma alimentação saudável, para a sua saúde e bem-estar. E hoje eu trago algumas dicas, algumas trocas que você pode fazer no seu dia a dia para ter mais saúde e para sua família. E olha, eu vou te dizer, é um caminho sem volta essas trocas. Aqui na minha casa, depois que eu comecei a fazer, o meu marido não quer outros que não sejam os caseiros. O primeiro deles, que faz parte do nosso dia a dia, é o requeijão. O requeijão é um dos produtos industrializados que mais possuem aditivos. Difícil encontrar um que não tenha aditivos, amido, né? Então, esse é um ultraprocessado que eu eliminei na minha casa. Eu que faço o meu requeijão. Aliás, se você quiser a receita dele, que é muito fácil, muito rápido, você encontra nas minhas redes sociais, @MonicaNaturalChef, tanto no Instagram quanto no TikTok. É muito rápido. E depois que você faz, você não quer outro. É completamente diferente o sabor. E você deixa com a consistência que você quiser. Aliás, às vezes eu até substituo o requeijão de leite de vaca por requeijões veganos aqui em casa, feito à base de inhame, né, com uma levedura nutricional, que é um fermentado muito utilizado na culinária vegana, que ele traz um gostinho de queijo para a preparação. É muito gostoso. E o que você vai precisar? Cozinhar o inhame, bater esse inhame cozido com essa levedura nutricional, um dentinho de alho, se não for muito grande, a depender da quantidade de inhame que você colocar. Geralmente, para um dente de alho, eu coloco 400 gramas de inhame. E vai liquidificar ou mixar esse creme, né? Pode colocar levedura nutricional, que fica mais saboroso, e você compra em lojas de produtos naturais, compre pouquinho, porque ela rende muito. E você tem um requeijão vegano, uma pasta diferente para você ter na sua casa, inclusive para substituir um outro industrializado que não entra mais na minha casa, que são os embutidos. Sim, nós não consumimos mais presunto, mortadela,
Salame é de vez em quando. Lembra que eu já falei para vocês que para ter uma alimentação saudável, a gente precisa olhar para o nosso dia a dia e embutidos não entra no meu dia a dia, mas eventualmente pode entrar na minha alimentação, como por exemplo numa reunião entre amigos que a gente coloque ali um salaminho, numa tábua de frios. Sim, ela pode entrar, porque ela é eventual. É isso que vai fazer a grande diferença na sua alimentação saudável. E você pode substituir os embutidos, que foi difícil, não vou dizer para você que foi fácil, né? Porque eu consumia muito peito de peru, presunto no meu dia a dia. É utilizar mais queijo, e aí eu vou variando os queijos aqui na minha casa, pastinha de ricota, queijo Minas Frescal, queijo mozzarella, às vezes um queijo prato, de boa qualidade sempre. E lembrando, esses queijos mais gordurosos, sempre com moderação. O ovo faz muito parte do meu café da manhã, porque geralmente é quando a gente mais sente falta do embutido, né? Ovo frito, ovo mexido, ovo cozido, batidinho, uma pasta de ovo que você pode colocar com seu requeijão caseiro, né? Um creme de ricota. Então veja, a gente tem muitas opções mais saudáveis, inclusive no supermercado, para substituir os embutidos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu fico por aqui por hoje e espero vocês todas as terças-feiras às 16 horas, TV aberta São Paulo para todo o Brasil e TV Guarulhos. Até mais! E agora, na forma da lei, doutora Rosana Rufino. Olá, Rosana Rufino aqui, advogada, colunista no quadro da Forma da Lei, para conversar com vocês mais uma vez sobre direitos e cidadania. E dando continuidade ao tema de direito à saúde, hoje a gente vai falar sobre saúde mental, que também é saúde. Imagine você que sofre de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e ouve frases como: ah, na minha época isso não existia, isso é preguiça, isso é frescura. E não é frescura, saúde mental também é direito. A Constituição Federal, quando fala em seu artigo 6, que são direitos sociais, o direito à educação, à moradia, à saúde, ela inclui a saúde no seu sentido amplo, tanto a saúde física, mental e emocional. De igual maneira, a Organização Mundial de Saúde entende saúde como não ausência de doença, mas um bem-estar físico e social completo. Sendo assim, se você sofre de depressão, de ansiedade ou de outra doença psíquica, é importante que você se atente aos sintomas. E preste atenção também se você é um trabalhador que sofre de assédio moral, sofre de cobranças excessivas de trabalho, sofre também de perseguições ou outras práticas discriminatórias, que potencialize essas doenças ou gere essas doenças, você também tem direito a afastamento pelo INSS, seja por o afastamento por uma doença de trabalho, inclusive se essa doença for provocada pelas suas condições de trabalho. Se você é estudante e também sofre bullying ou sofre outro tipo de discriminação no ambiente escolar e precisa ser afastado, isso também é direito do estudante. A lei reconhece o direito ao estudante ao afastamento por qualquer doença física ou emocional, assim como um calendário especial de provas, se assim for necessário. Então, se atente aos sintomas, procure ajuda médica especializada, colete provas se você acontece isso no ambiente de trabalho, procure a ajuda de um profissional especializado, de advogado, de advogada e exerça os seus direitos. Lembre-se o que a gente sempre fala aqui, conhecimento é poder. E se você tiver mais alguma dúvida sobre saúde mental, me procure nas redes sociais. Eu sou Rosana Rufino, ADV, e também no LinkedIn como Rosana Rufino. Até a próxima. Hoje, no quadro Senta Aqui e Conta Pra Mim, Doroteia Mendes continua falando e passando alguns detalhes agora das curiosidades sobre o imposto de renda.
Olá, pessoal! Bem-vindos ao Senta Aqui e Conta Pra Mim. Hoje o nosso quadro está mais descontraído, é isso aí. Um pouco de leveza não faz mal a ninguém, não é? Então prepare-se para descobrir curiosidades e fatos surpreendentes sobre o imposto de renda que vão te deixar, de queixinho caído. Então vamos lá? Em primeiro lugar, a história do imposto de renda no Brasil. O imposto de renda existe no Brasil desde 1922, mas ele foi implantado de forma mais estruturada apenas em 1964, com a criação da Receita Federal. No início, o imposto era cobrado sobre rendas mais altas, o que é corretíssimo, na minha opinião. Mas com o tempo, foi ampliado para diversas faixas de rendimento, o que faz com que mais pessoas passassem a declarar seus impostos. E sabe o que é mais curioso? A ideia de cobrar impostos sobre a renda surgiu para financiar guerras, o que não é tão diferente de muitos impostos modernos que visam cobrir os custos de projetos governamentais. Em segundo lugar, o leão do imposto de renda. Você já se perguntou por que o imposto de renda é representado por um leão? Pois bem, a origem do símbolo remonta à ideia de força e poder, já que o leão é um dos animais mais temidos. Você já viu, né? Se não correr, o leão te pega. Ele simboliza a ideia de que o imposto de renda é algo sério e que deve ser cumprido com muita atenção. E claro, o leão também é um trocadilho, pois quem deixa de declarar ou paga o imposto de forma incorreta pode acabar na malha fina, ou seja, em uma caça ao contribuinte, como um leão caçando a sua presa. Em terceiro lugar, você sabia que mais de 30 milhões de brasileiros fazem a declaração de imposto de renda anualmente? Isso significa que a cada ano uma porção significativa da população passa por esse processo. E o mais interessante é que a Receita Federal consegue processar todas essas declarações de formas muito rápidas, usando a tecnologia, logicamente, para automatizar grande parte do trabalho. Para se ter uma ideia, mais de 90% das declarações feitas no Brasil são pré-preenchidas, o que facilita muito a vida do contribuinte. Número 4. O imposto de renda e os super-heróis. Isso é muito engraçado. Agora, quem diria que até os super-heróis pagam imposto de renda, né não? Pois é, no mundo dos quadrinhos, vários super-heróis têm que declarar seus rendimentos. O Homem-Aranha, por exemplo, ele tem que declarar sua renda como fotógrafo. E o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele é um empresário com várias empresas e investimentos. Então ele também tem que declarar. Ou seja, mesmo os heróis que combatem vilões e salvam o mundo também têm obrigações fiscais como qualquer outro cidadão. Então fica a lição, ninguém escapa do imposto de renda. Gente, eu tô rindo, mas é para chorar, né não? Em quinto lugar, a malha fina. Vamos fechar com chave de ouro, então, né? Trazendo uma outra curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo tem, que é sobre essa expressão malha fina. Bom, a malha fina é um processo feito pela Receita Federal para verificar inconsistências nas declarações. Mas a grande curiosidade é que no Brasil, cerca de 1 milhão de declarações caem na malha fina todo ano. E muitas por erros muito simples, como duplicar rendimentos ou esquecer, né? Deduções. São as causas mais comuns desse problema de malha fina. Por isso é tão importante revisar tudo com calma antes de enviar. Bom, agora você sabe algumas curiosidades interessantes sobre o imposto de renda. De como ele começou lá em 1922, passando pelos heróis de quadrinhos, até os erros mais comuns que fazem você cair na malha fina. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, me siga nas redes sociais, @doroteia.mendes.
E não se esqueça, descomplique para lucrar. A Agile Contabilidade vai te ajudar. Tchauzinho e até o próximo quadro. E por hoje ficamos por aqui. Pois é, né? Comecei o programa bem emocionada sobre essa causa que a gente tem falado, né? Tão importante. Nós estamos falando de amor e de inclusão. Nós tivemos aí a nossa entrevista maravilhosa, né? Que demonstrou todo o amor, todo o profissionalismo, todo o carinho, né? Que é um pai de atleta e também dentro dessa causa, dentro dessa associação que tanto tem feito bem para esses meninos, né, como eles mesmos dizem, esses meninos, essas meninas, essas crianças que nos trazem tanto amor e nos ensinam tanto. E ainda fiquem ligados que a gente ainda tem o último programa do mês, que ainda estamos nessa causa e a gente vai falar mais um pouco aí, a gente vai se emocionar mais um pouco, mas o importante é trazer a vocês a mensagem de amor, de carinho, de inclusão. E é esse o nosso papel, é o papel do Diálogos em Pauta e, claro, e o meu como missão de vida que eu não posso deixar escapar, ok? Então, ó, continue conosco, fiquem ligadinhos, não quer perder nada que rolou, siga nosso Instagram, também lá no YouTube, nossos programas todos ficam gravados por lá, tá bom? E você tem um encontro marcado comigo semana que vem no mesmo horário, ok? Ó, um grande beijo a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.